Quero mais uma vez dar início de mais uma programação aqui no seu canal Além das Crônicas. E você que nos segue é mais uma vez o nosso grande convidado. No programa de hoje queremos discutir sobre a vida de um grande ser humano, um homem que teve sua vida transformada por Cristo naquele grande século. Um homem que era odiado em seu tempo, um homem que dificilmente, aos olhos dos homens e dos seus contemporâneos, poderia sim não ter a chance de ter uma parte na vida eterna ou com o próprio Jesus. Estou a falar propriamente de Zaqueu, uma história inusitada. História essa que propriamente foi catalogada por Lucas, o único dos evangelistas que achou que a história desse grande homem poderia assim fazer parte nos evangelhos que narram a vida e obra de Cristo Jesus. Vamos tentar entrar profundamente nessa grande história, a sua razão, não é? Os motivos que levaram este grande homem a procurar conhecer a Senhor Jesus. Ele era rico, era um homem bastante abastado naqueles tempos e era um homem que sentia em seu coração um vazio. E ele achou que esse vazio poderia sim preenchido por Cristo. Você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, mais uma vez quero lhe pedir, antes de darmos o início de uma forma profunda dos nossos conteúdos, quero lhe pedir, subscreva o nosso canal aqui no YouTube Além das Crônicas. Partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos de WhatsApp, é muito importante. Cá no Facebook temos também uma página, Crônicas Celestiais. Pega os seus conteúdos, partilhe, comente, é muito importante. E siga-nos cá no TikTok, mais uma vez, temos a nossa página ou o nosso perfil Além das Crônicas. Aquele sinal de coração, assine, clique, comente, partilhe, para que esse conteúdo possa ser visto por mais e mais pessoas. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar sobre a figura enigmática, pragmática desse grande baixinho homem que se chama Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 1 a 10. O livro de Lucas foi o único que resistiu à história desse grande homem. Lucas 19, no seu capítulo 1, conforme nós lemos, diz que havia um homem em Jericó, não é, que se chamava Zaqueu. Ele era chefe dos republicanos. Bom, a princípio da conversa, é necessário contextualizarmos o que era Jericó e como ele era atrativo naqueles tempos. Bom, Jesus encontrou um outro Jericó, uma outra cidade. Havia a antiga e a nova cidade. A antiga cidade foi aquela destruída por Josué, a mando de Deus, e a nova construída por Herodes e seu filho Arquelão. E é nesta cidade que aconteceu essa fascinante história. Bom, a história bíblica nos diz que Jesus passava por ali. Isso nos dá a entender que ele não tinha intenção de permanecer aí, ou não era o objetivo de Jesus visitar a Jericó. Apenas usou como um caminho para o seu destino, que era em Jerusalém. Porém, quero também lhe dizer que Jericó era uma cidade bastante atrativa, uma cidade que era devidamente econômica, uma cidade que trazia vários contributos. Era uma cidade que economicamente produzia mais, entre outras cidades. Ali, os impostos eram mais arrecadados, era ali que o Império Romano arrecadava mais os impostos, pois nesta cidade de Jericó
havia uma fábrica de construção de várias palmeiras, de várias cerâmicas, vários produtos agrícolas. E ali, em Jericó, era uma rota comercial. Realmente, quem passava por aquelas bandas não tinha como não parar em Jericó. E nesta cidade vivia vários judeus, várias pessoas de várias localidades, de várias etnias e de vários povos. Em Jericó, realmente era uma cidade que podemos dizer nos dias de hoje como Nova York ou Las Vegas ou Estados Unidos da América. Nessa cidade que aconteceu esse grande episódio. E ali, conforme nós já dissemos, havia essa capacidade de arrecadar mais imposto por parte do Império Romano. E, portanto, talvez é por causa disso que Zaqueu, por essas coisas da vida, acabou se tornando o chefe dos publicanos. E ele, por intermédio dos seus colaboradores, por intermédio dos seus oficiais que ele mandava, para coletar os impostos, fazia com que ele pudesse se tornar um homem muito abastado, um homem rico. Portanto, nós vamos ver que ele tinha essa capacidade, ele tinha essa facilidade de ser um homem poderoso, de ser um homem conhecido e extorquia o seu próprio povo. Foi por essa razão que ele, talvez em seu coração, achou a necessidade, procurou por conhecer este grande Jesus, um judeu da sua época, que era muito famoso e poderia, sim, transformar a sua vida. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento genuíno. Esse arrependimento não ficou apenas na teoria, ou se limitou às palavras vazias. Ele revelou esse arrependimento na prática, ao declarar estar doando, naquela mesma hora, metade das suas possessões aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através das boas obras, mas estava entregando diante de Jesus simplesmente sua oferta de ação de graças. Bom, neste instante, nós vamos ver o enredo acontecendo, a história se desenrolando. O Senhor Jesus saía da cidade antiga para a cidade nova. Bom, a cidade soube que o Senhor Jesus estava passando por ali e, diferente de Zaqueu, não poderia ficar de fora. Talvez em seu coração já havia essa necessidade, já havia esta preocupação de conhecer este grande homem, este famoso. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus já visitara aquela cidade de Jericó várias vezes. E onde estava Zaqueu? Talvez é por causa dessa rotulação, deste nome que lhe foi dado como aldrabão, como mentiroso, como extorquiador dos seus irmãos. Ele não tinha como conhecer Jesus. Uma coisa que é curiosa, que eu preciso lhe passar no dia de hoje, ou nesta programação, é que Zaqueu é um codinome que pode significar como aquele a quem o Senhor Deus lembrou. Então ele tinha um nome bonito. Pode ser uma contrafacção do nome Zacarias. Para outros historiadores, eles dizem que Zaqueu pode significar como aquele que é justo, pleno, aquele que faz a justiça. O contrário do seu nome, ele não praticava a justiça. Ele não era um homem correto, não era um homem reto. Ele extorquia os seus irmãos, os seus contemporâneos, para poder se tornar rico. E a Bíblia diz claramente que ele era um homem rico, um homem abastado. Talvez pisava os seus irmãos, extorquia os seus irmãos para ele se tornar este homem rico que conhecia-se naqueles tempos. E o Senhor Jesus passava por ali. Talvez no coração de Zaqueu fazia planos. Muito tempo queria conhecer Jesus e ele não sabia como. Mas embora que era um homem influente, poderia muito bem marcar uma audiência com o Senhor Jesus, poderia muito bem chamar, mandar carta, mandar os seus mordomos a mando dele para que pudesse convocar o Senhor Jesus. E o que impediu esse grande homem de fazer isso? Bom, há muitos nós que nos vêm em nossa cabeça. Portanto, ao ver essa história, podemos nos perguntar quais foram os motivos e as razões que a única solução que este homem, que este rei, que este homem poderoso, rico, Zaqueu, achou que a única solução poderia subir naquela árvore. Bom, simples, talvez era a vergonha, talvez o vazio em seu coração. Ele se sentia que poderia ser um rejeitado, não aceitado. Como é que poderia um judeu, se compadecer ou aceitar as práticas que ele fazia? Bem, mal ele sabia que naquele instante o Senhor Jesus queria sim conhecer ele,
e visitar a casa dele e o seu coração. Mas Zaqueu não parou nesse ponto. Ele se comprometeu a devolver quadruplicada qualquer quantia que tivesse defraudado alguém. Normalmente, a lei mosaica exigia que numa restituição fosse acrescentado 1/5 do valor a ser restituído como um tipo de juros. Levítico 6, verso 1 a 5, Números 5, verso 6. Zaqueu, no entanto, decidiu fazer ainda mais do que isso. Ele não ofereceu o 1/5 do acréscimo em sua restituição, mas 4 vezes mais. Nesse instante, nós vamos ver Zaqueu fazendo planos, fazendo movimentações para poder se encontrar com o Senhor Jesus. Nós já dissemos que ele era um homem fluente, poderia muito bem pedir a Roma, poderia muito bem pedir ao Pilatos, ao governador daqueles tempos, pois ele era um homem fluente, marcar um encontro, não é, com o Senhor Jesus. E ele não fez isso. O que nos chama a atenção talvez seja por vergonha, por saber que era também um judeu e talvez nem aceitar as suas práticas. Mas em seu coração genuíno, Zaqueu sim necessitava de transformação. Talvez era um menino que nasceu com um coração puro, isso mesmo. Talvez é um jovem que se desenvolveu humilde, simples e que se dava bem com seu povo. Por essas coisas da vida, ao assumir cargos elevados, cargo que levaria a endurecer e a extorquir o seu próprio coração, talvez ele se perdeu nessas crenças, talvez ele se perdeu nesses cargos. Ao se tornar o chefe dos publicanos, coletor de imposto, como podemos fazer uma correlação nos dias de hoje como PCA de AGT, talvez o coração dele foi se afastando mais e mais da humildade e da bondade que ele nascera com ele. Talvez esse link da humildade e da simplicidade que havia em seu coração, que achou que a única chance de conhecer este homem, que poderia muito bem salvar o meu coração e a minha alma, era subir na árvore. E esta árvore, queremos falar no programa de hoje, que faz parte da família das figueiras. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é filho de Abraão. Lucas 19, verso 9. Jesus não disse que um mero conforto, uma alegria superficial ou uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa de Zaqueu. Ele foi claro a dizer que a salvação, não menos que isto, havia entrado em sua casa. Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que poderiam receber. Agora, queremos falar um pouco sobre as árvores que se encontravam naqueles tempos em Jericó. Em Jericó era raro encontrar árvores, ainda mais uma árvore que era tão grande como a de sicômoro, que faz parte da família das figueiras. Essa árvore, nos dias de hoje, lá em Jericó, existe uma delas, que possivelmente não há garantia, de acordo com os historiadores, que seja aquela árvore que Zaqueu subiu. Mas há uma árvore lá em Jericó que foi cercada, que é controlada nos dias de hoje, para que as pessoas passem ali, tirem as suas fotos e relembrem desse grande episódio que aconteceu com Zaqueu e o Senhor Jesus. Um encontro que marcou a história daquele homem, um encontro que transformou a vida dele. Então ali ele soube que o Senhor Jesus passaria por aquele lugar. E aquele lugar havia lá uma árvore de sicômoro, família das figueiras. E ele talvez pediu aos seus mordomos, colaboradores, para que pudesse o ajudar a subir uma árvore. Zaqueu era de baixa estatura. É necessário compreendermos que o povo palestino, o povo judeu, é um povo que naqueles tempos eram sim de baixa estatura. Pior para Zaqueu, era realmente um homem muito baixo. E no coração dele, Zaqueu apenas queria ver ao Senhor Jesus. Ele queria apenas conhecer quem é esse homem, de tão famoso ele é, que a sua fama chegou até a minha casa. Quem é esse homem que transforma as pessoas? Quem é esse homem que alimenta mais de 5.000 homens? Quem é este homem que transforma o cego, que dá vista aos cegos, que dá voz aos mudos, os coxos andam? Zaqueu, talvez em seu coração, ele achou que aquele sim era a sua oportunidade. Uma oportunidade que ele poderia sim segurar com 2 mãos, mesmo que só era para ver Jesus de longe. Mas ele sabia
que aquele momento era sim do encontro dele com o Senhor Jesus. A história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus que de fato havia sido ele quem encontrou o chefe dos publicanos e não ao contrário. Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, verso 10. Jesus buscou encontrar e salvou Zaqueu. O bom pastor havia encontrado uma das suas ovelhas perdidas. Lucas 15, verso 1 a 7. Poucos dias depois, aquele a quem Zaqueu recebeu em sua casa derramaria seu sangue e entregaria sua vida também em seu favor. Logo, nós vamos ver o enredo se desenrolando e nós vamos ver que Zaqueu já estava em cima da árvore. E Jesus passando por ali, o Senhor Jesus olha para ele com uma cara de mansidão e de honra. Parece que não era Zaqueu que procurava conhecer Jesus. Não era Zaqueu que estava à busca do Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus que estava à busca de Zaqueu. Pois embora a missão de Jesus era ir para Jerusalém, tinha sim um tempo para salvar este rapaz, este jovem, este homem que era divinamente mal falado em seu tempo, que era criticado, que era o pecador, que era o homem que não poderia ser visto nem falado, mas o Senhor Jesus teve compaixão daquele homem e olhou para a árvore e disse claramente o seguinte: Zaqueu, Zaqueu, desça dessa árvore, me convém hoje ficar em sua casa. Jesus conhecia o nome daquele homem, mas não apenas o nome, sobretudo conhecia o coração dele, o conhecia por inteiro. Desse ponto, podemos retirar o outro grande ensinamento para a nossa vida. Podemos até passar desapercebidos aos olhos do homem, aos olhos do mundo. E nós vamos ver que Zaqueu desceu depressa, de acordo com o texto bíblico. Ele desceu depressa, pegou a Senhor Jesus, talvez os seus colaboradores, os seus mordomos o ajudaram e levou o Senhor Jesus, os seus discípulos, para a sua casa. Ali começa o período de transformação, aí começa o momento de mudança de vida, um momento de remontada, de virada de página. Zaqueu, que era visto como trapaceiro, mentiroso, aldrabão, extorquiador, aquele momento começava uma nova vida, não só para ele, mas para todos da sua família. Talvez eram rotulados a família dele, os filhos dele, a sua mulher, os seus parentes, os seus colaboradores eram rotulados por causa do ato ou das suas ações. Mas naquele dia, Zaqueu estava a transformar a sua vida do mal para melhor, da lama para águas doces e vivas, porque o Senhor Deus do Universo achou por certo que naquele dia poderia sim passar a noite, descansar na casa de Zaqueu. Ali nós podemos fazer uma correlação com o jovem rico. Ambos eram ricos e ambos queriam conhecer a Jesus. Em vez, o jovem rico não quis largar os seus bens, as suas benesses, a sua riqueza, mas Zaqueu, pela sua livre e espontânea vontade, achou que poderia muito bem dividir os seus bens e devolver a todos aqueles a quem havia roubado. E Zaqueu cumpriu as promessas de uma forma deliberada. E ele se levantou e disse: Senhor, se porventura, tiver eu roubado alguém, cobrei a mais daquilo que a lei manda, hoje eu vou devolver tudo o que eu roubei. E se alguém o roubei mais, vou restituir 4 vezes. Um verdadeiro e extraordinário encontro aconteceu. Deste encontro, uma nova vida nasceu. Uma formidável transformação aconteceu. No mesmo instante, Zaqueu se colocou de pé diante do Senhor e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Lucas 19, verso 8. E nós vamos ver que Zaqueu vai cumprindo essas promessas. Dividiu a metade dos seus bens para os pobres. Existia uma lei no Antigo Testamento, no livro de Número e Levítico, de que qualquer judeu, qualquer hebreu que pudesse fazer uma dívida para com seu irmão, tinha a obrigatoriedade, ao devolver essa dívida ou este roubo, tinha que fazer
um pago, espécie de um juro, tinha que dar o quintuplo. Portanto, é como se, por exemplo, alguém devesse 1000 kwanza. Ao devolver, tinha que devolver por 1500 kwanza. Este é o quintuplo. Os juros demora para esta pessoa. Mas Zaqueu não fez isso. Ele não devolveu o quintuplo. Os juros demora. Ele devolveu o quadruplo. Em vez de dar 1500, ele deu 4000 kwanza. É isso que Zaqueu fez. No tempo de Zaqueu, Deus mostrou para o coração deste homem que, afinal de contas, só precisava de um estímulo, de um encontro com o Senhor Jesus. E Zaqueu vai se encontrar com o Senhor Jesus naquela noite, em sua casa, e o coração dele é transformado. E o Senhor Jesus diz claramente: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, segundo as promessas. Certamente a vida daquele homem não foi mais a mesma. É impossível encontrar-se com o Senhor e permanecer da mesma maneira. Encontros que transformam vidas. Encontros que nos fazem refletir, que nos fazem pensar. Encontros que nos fazem imaginar que o que Deus pode fazer em nossas vidas é extraordinário. O que Deus pode fazer em nosso coração é grande. Naquela manhã, era Zaqueu que queria conhecer Jesus. Era Zaqueu que queria olhar para o Senhor Jesus. Talvez ele fez planos em seu coração, queria sim receber o Senhor Jesus, mas por causa do preconceito, por causa de dúvidas, ele não tinha como convidar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tinha planos para com este homem e ele queria sim ser convidado. O Senhor se autoconvidou, se fez presente na vida deste homem. E Zaqueu o recebeu alegremente. E Zaqueu foi transformado pelo poder da graça de Cristo, pelo poder do alto, poder do eterno, do Adonai. E Zaqueu passou a ter uma novidade de vida. Passou a ser um homem condigno, um homem respeitado, um nome que faz jus a seu próprio nome, aquele a quem o Senhor Deus ajudou, ou aquele que é justo, que pratica a justiça. Portanto, podemos entender que a história de Zaqueu que nos torne como uma lição para o nosso século XXI, um século desafiador, um século difícil, um século que pensamos só em nós. Que Deus venha nos iluminar nesta grande trajetória, neste final dos tempos, que são tempos difíceis. A história de Zaqueu que nos sirva de lição, que nos sirva de experiência para que possamos compreender que só Deus pode transformar a nossa vida. Você que nos segue aqui no nosso canal, além das crônicas, mais uma vez, lhe peço, compartilhe os nossos conteúdos. Subscreva o nosso canal aqui no YouTube, no Facebook e no TikTok. E nos ajude, se tiver a disponibilidade, para termos condições materiais em condições para transmitir mensagem de esperança. Te vejo no próximo vídeo. Lembre-se sempre que a eternidade se aproxima.